Vamos lá, gente. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Não, eu acho que... Só... Segura meu tempo. Ah, então tá ótimo. Agora que vai começar. Só pedir uma atenção, presidente, para nós seguir aqui nesse debate que é oportuno e importante. Ou seja, estamos falando... A nossa utilização do tempo aqui de declaração é para seguir no sentido de pensar a cidade. E um tema que nós temos muito apreço e queremos trazer para a baila aqui dessa discussão é o tema da participação e da democracia participativa. Ao longo dessa legislatura, eu ouvi várias vezes de colegas, eu me manifestei, que em vários bairros, em várias situações, a população não foi ouvida. A população não foi consultada. E isso nós temos um compromisso. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos conversado, né, com vários setores da sociedade, com outros partidos, porque esse tema é muito caro para nós. Quando governamos a cidade lá em 96, ganhamos a eleição em 96, começamos a governar em 97, nós implantamos à época o orçamento participativo. E no orçamento participativo a população decidia efetivamente. Não era trampolim eleitoral para quem estava à frente do espaço com os seus e as suas, do seu secto. Não. Até porque a época nem tinha internet, aliás, estava começando, a internet de 94, 5, me ajudem aí. Então era os ônibus aí nos bairros que se organizavam. E é lógico que vereador, o orçamento participativo foi se aprimorando. O governo Sartori ampliou, né, deu outro nome, orçamento comunitário. Eu lembro que o professor Zorzi, ex-reitor da UX, foi quem teve à frente, acho, me ajuda, vereador Felipe Gremelmaier, da constituição do orçamento comunitário, que mudou, que ampliou, depois do governo Alceu. Nós não queremos discutir o nome e o formato, porque acho que hoje o vereador D'Ambrosa aqui foi coordenador do OAC. Hoje nós teríamos a internet como nossa aliada, né? As pessoas poderiam utilizar o seu telefone para dar ideias. Vejam, se nós fizéssemos uma discussão profunda com a sociedade na LDO, sabe, na LOA, instrumentalizando, acho que seria super importante, inclusive, para subsidiar a discussão dos vereadores. Nós estamos falando aqui de ir para os bairros, mas são muitos bairros na cidade. Eu estou sempre, vereador Bortola, às vezes ele acompanha porque meus stories tem ele lá, não sei, ele acompanha. Ou alguém da assessoria dele, porque olham os meus stories. Ele falou uma inverdade. Eu estou brincando. Mas eu quero dizer que cada vereador tem as suas áreas, circulam a cidade. A gente não tem obrigação de conhecer todos os inúmeros bairros da cidade. Mas a democracia participativa auxilia isso. E o gestor, o prefeito ou a prefeita. Então a gente vem trazer esse tema porque nós entendemos que ele é muito caro, importante e necessário. Inclusive para essa casa... Presidente Marisol, sei que a senhora afeta isso e as próximas presidentes que a gente também pense em instrumentos do legislativo para facilitar que a população possa dar sua opinião e possa participar. Eu não sei quem foi o primeiro que pediu a parte. Vereador Bressan. Obrigado, vereador Lucas, mas, vereador Lucas, eu gostaria de dar, porque eu preciso dar essa resposta, né? Vereador D'Ambros, com todo respeito ao senhor, fala para o seu companheiro aí que ele mandou... esse WhatsApp aí pro senhor, eu posso ler mais de 1000 aqui me elogiando. E fala para ele que tudo na rede social existe histórico. Se ele não conhece, existe histórico. Meu histórico ali são mais de 700 postagens que eu não apago, que eu tenho orgulho de trabalhar. E eu trabalhei esses 3 anos tentando, por isso que eu fui pessoa não grata lá pelos 3 anos praticamente lá no governo, porque eu tentei mudar, mas não consegui. Não consegui. E aí a gente tem direito à escolha. E a minha escolha agora é outra. Então, assim, eu poderia ler milhares de comentários, vamos supor, positivos pelo meu trabalho.
E tenho certeza absoluta que eu não vou desistir de trabalhar. Então, para esse pessoal que diz que eu estava no governo e agora tem o mato alto, sempre teve e eu sempre fiz. E o Adiló sabe disso. Porque eu sempre falava, vereador Fiuza, pessoalmente com ele. Por isso que eu gosto dele e ele gosta de mim. A questão política é outra coisa. Nós, eu e ele, tenho certeza que somos amigos. E eu nunca deixei de criticar quando precisava ser criticado. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Vereador Rafael. Eu não vou me meter nessa briga aí, né? Mas não sou advogado de ninguém. Mas, vereador Lucas, se tem pessoa que eu gosto nessa Câmara aqui, é do vereador professor Zanquim. Que pessoa educada, Zanquim. Que pessoa do bem que o senhor é. Uma pessoa intelectual. E também gosto do senhor, vereador Scalco. O senhor sempre foi uma pessoa educada, nunca faltou ninguém com falta de respeito. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao senhor, vereador. Que o senhor possa tratar os problemas da cidade. Usa como exemplo o professor Zanquim. Uma pessoa com dados, com respeito. Quer ver uma coisa? Minha opinião... E eu respeito vocês, fazem o que vocês querem. Mas vocês criaram um programete aí de rede social. Tendel. Pô, olha já o nome do negócio. Tendel. Para tratar os problemas da cidade, discutir os problemas da cidade. Acho que a gente poderia repensar esse termo para a gente, sabe... Porque não é legal. Isso já começa com uma raivosidade. Vamos se espelhar no nosso professor Zanquim, que é um cara culto, inteligente, educado. Vereador Lucas... Eu acho que a política realmente já começou. O senhor falou, vereador, que a política começou. Para alguns começou agora. O senhor é trabalhador, mas tem gente que eu só vi aqui pelo centro. Agora estão conhecendo os bairros. Eu jamais vou fazer um vídeo desse que vocês fizeram. Jamais eu vou fazer vídeo desse que vocês fizeram, porque isso daí é o auge da demagogia, no meu ponto de vista. Eu já vi vereador postando vídeo apagando incêndio. Já vi deputado dando uma cadeira de roda, dando umas muletas para as pessoas, né? Já vi na frente do imigrante fazendo vídeo, deputado, agora fazendo videozinho pedindo voto pro Big Brother enquanto as escolas estão interditadas, né? Eu já vi, são coisas assim que é o auge da demagogia na política. E isso sabe para quem que sobra? Para todos nós. Se eu fosse fazer vídeos de tudo que eu faço, mas jamais vou fazer isso, porque eu sei, os meus eleitores sabem e eles me conduzem ao cargo. Então eu espero que essa política, que esse processo eleitoral, vereador Lucas, e estou concluindo, a gente possa realmente trabalhar os problemas da cidade de forma educada, não atacando ou fazendo demagogia de videozinho em época eleitoral. Vamos se espelhar no vereador Zanquim, se é para se espelhar, que é um cara de direita, um cara educado, culto e que consegue, né, discutir os problemas da cidade de um nível elevado. Vereadora Estela, obrigado, vereador. Bom, eu acho que, para nós, a política começou desde o momento em que a gente se elegeu e desde o momento em que a gente, no primeiro ano de mandato, já começou a ir nos bairros. Já começou a discutir os problemas dos bairros mais afastados das nossas periferias. Eu quero dizer que a gente, de fato, precisa tratar da questão da participação popular, porque quem de fato conhece os problemas dos nossos bairros é quem vive o dia a dia deles. É quem está lá com o pé no barro. É quem está lá vivendo o dia a dia da nossa cidade, que sabe qual que é a necessidade da mudança. É por isso que a participação popular é tão essencial para o nosso trabalho, é tão essencial para qualquer pré-candidato ou pré-candidata que está se dispondo a estar à frente do nosso executivo. Então, é importante também, e eu quero trazer o ponto, de quando a gente discute a descentralização, que é uma palavra muito bonita, de a gente levar as coisas para os bairros, mas a gente também precisa discutir o direito à cidade, o acesso das pessoas ao centro da cidade, das periferias acessarem aqui, não apenas para trabalhar, mas também para ter acesso à cultura, ter acesso aos parques, ter acesso às praças, que não podem estar abandonadas, que precisam estar bonitas, que precisam estar de acordo com o que as pessoas merecem para ter lazer, para ter um espaço bom para conviver com as suas famílias. Então, a gente precisa melhorar, precisa avançar, precisa ter participação popular e ter diálogo com as diferenças. É isso que nós queremos para a cidade desde o nosso primeiro dia de mandato dentro desta casa. Muito obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Exatamente isso. Se nós tivéssemos uma
capacidade de diálogo e de escuta efetiva da população, as políticas poderiam ir ao encontro dessas demandas que são mais necessárias, descentralizando, criando espaços de lazer, fortalecendo e melhorando efetivamente as nossas UBSs, descentralizando as farmácias, os processos e necessidades burocráticas que muitas vezes passam aqui pela prefeitura. Enfim, a democracia participativa ela precisa estar no centro dessa discussão de pensar uma cidade melhor para todos e para todas. Obrigado, presidente.